Abramos a palavra de Deus, carta de Paulo aos Gálatas, dando sequência à nossa série de estudos, ou série de pregações, melhor dizendo, na carta de Gálatas, onde nós já vimos algumas coisas bem interessantes. Nós já vimos Paulo falando do verdadeiro evangelho, a preocupação com o verdadeiro evangelho que provém e procede de Deus. Vimos também as características e a autenticidade desse evangelho. Paulo, ao combater o falso evangelho, então Paulo relata as características do verdadeiro evangelho e da onde provém essa autoridade. Então, vamos ler dos versículos 6 ao versículo 10, Gálatas capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Somente até aqui. Meus irmãos, como bem iniciei, nós já vimos que Paulo está escrevendo essa carta para aproximadamente 4 igrejas da região da Ásia Menor, a antiga Galácia, que fica ali na região da Turquia. Quando Paulo, entre a sua primeira e segunda viagem, Paulo, passando por este local, vai então abrindo as igrejas, vai instituindo essas igrejas e vai deixando ali servos para tomar conta e vai pregando o evangelho. E agora, não tão longe disso, né, não muito tempo depois, Paulo recebe essa informação que o entristece. E depois, então, ele precisa escrever agora uma carta para esta igreja de que ele acabara de passar. Não faz muito tempo que Paulo passou ali na Galácia, instituiu essas igrejas, e então agora Paulo recebe uma notícia não muito agradável, de que aqueles irmãos estavam se desviando do caminho correto, estavam se desviando da palavra de Deus, estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Lá no começo, quando nós iniciamos essa série, nós lembramos de um comercial dos anos 80, o Denorex, lembra? O evangelho Denorex, para simbolizar aquilo que Paulo queria mostrar aos Gálatas. Aquilo que parece uma coisa, mas de fato é uma outra coisa. Não parece. Parece, mas não é. Tem forma, tem cheiro, tem formato, tem aspectos, até características semelhantes, mas não é igual. É outro. Então, o que Paulo está dizendo é que vocês estão seguindo outro evangelho. E então ele escreve esta carta a eles, e depois da sua breve saudação, Paulo entra então diretamente nesse assunto, que é o assunto principal que motiva ele a escrever essa carta à igreja da Galácia. Qual era o assunto principal aqui? O desvio dos Gálatas para as sendas do evangelho legalista, ou seja, eles estavam caminhando para um legalismo. Paulo trouxe a eles a alegria da liberdade do evangelho de Cristo, e agora os Gálatas estavam sendo convencidos a viver de forma legalista o evangelho. Isso é, eles estavam crendo, estavam sendo ensinados a crer que para ser salvo e prosseguir na vida como um cristão ou como um bom cristão, eles tinham que ser uma espécie de um judeu não autêntico, né? Ali nessa época aqui, inclusive o termo judeu estava mais associado a quem nasce em Israel, e o próprio nome israelita estava meio que saindo de moda. Então estavam sendo conhecidos não como israelitas, como hebreus, mas como judeus, como até hoje é conhecido. Então eles estavam sendo ensinados que para ser um bom cristão, ou um cristão modelo, era preciso seguir um bom prosélito do judaísmo, ou seja, as pessoas tinham que seguir os ritos principais do judaísmo, que basicamente nós
nós resumimos eles em 3 aspectos da qual nós falamos na primeira pregação e na segunda pregação, que era a circuncisão, aquela microcirurgia no prepúcio do órgão masculino de todos os homens de Israel. Era necessário que essa microcirurgia fosse feita, se tirava ali a pelezinha e ali então marcava-se a circuncisão, que era um pacto que Deus tinha com Israel. O calendário, tinha que se seguir o calendário judaico, as festas, né, judaicas ali, principalmente a festa da lua nova, já que o calendário deles era um calendário lunar, então o primeiro dia da semana que eles comemoravam, que eles festejavam, era a festa da lua, ou seja, a festa lunar, e eles tinham a festa da Pentecoste, a Páscoa. Então eles estavam querendo que os cristãos agora também seguissem o rito do calendário judaico e, por fim, a dieta alimentar, principalmente aí a restrição de carne suína e de todas aquelas listas que estão lá em Levítico. Então, este era o que Paulo estava combatendo, o legalismo do evangelho. E notem que aqui, nós vamos falar mais para frente ainda, daqueles que ainda hoje se denominam como os antinomistas, né? Nós não queremos dizer que agora a lei não vale mais nada, então abrimos mão da lei. Isso são chamados de antinomistas, ou seja, aquelas pessoas que querem viver sem lei, querem viver e querem fazer da graça uma ferramenta para que eles possam viver a vida de forma deliberadamente. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando, não é que vocês não devam obedecer algo, não é uma vida sem lei. O cristão, ele tem uma lei a ser seguida, mas não é desta forma que vocês estão sendo ensinados a viver de forma legalista o rito judaico. Então, nós devemos sempre lembrar aqui que o problema da carta de Gálatas, ou o problema da Galácia, e por isso que essa carta é sendo enviada, o problema aqui não era a respeito de desvio teológico de alguns irmãos. Note que interessante. Não eram que alguns convertidos estavam se desviando com uma certa frequência e retornando para o mundo. Não era isso. Tá? Era muito mais grave do que isso. O que Paulo está tratando aqui é que eles estão se apostatando da fé. Tá? Essas 4 igrejas, pelo menos, estão se apostatando da fé, ou seja, virando as costas e abandonando o verdadeiro evangelho. Então, note, não é um desvio teológico de que as pessoas aderem à fé cristã, e por causa daquilo que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 13, se não me falha a memória, onde a semente é lançada, e algumas vezes é lançada à beira do caminho, vêm as coisas do mundo, e ela acaba sendo pisoteada, ou então entre as rochas, que simbolizando o sufoco da vida, que as pressões da vida sufocam, então a semente não cresce. Não é isso. Tá? O problema da Galácia era um abandono da fé. Eles estavam virando as costas para os ensinamentos genuínos que eles estavam sendo ensinados. Então, nós começamos a ver isso mais claramente no versículo 6, aonde Paulo vai mostrar de forma clara que o que está acontecendo aqui é uma perversão do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, e não há nada pior, inclusive nos dias de hoje, do que a perversão do evangelho. Notem, é pior do que pessoas que chegam a um determinado local, têm um encontro com Cristo, e aí pelos sufocos da vida, pelo esfriamento na fé, ela acaba retornando por um tempo para as práticas que ela fazia antigamente, cai uma vez, cai 2 vezes, mas depois ela volta para a igreja. Não é isso, esse não é o grande problema ainda hoje. O grande problema é a perversão do evangelho, que ainda hoje é feita de forma maligna e de forma perversa por aqueles que são usados pelo grande usurpador da fé, o diabo. Isso é um grande problema. E nós vamos notar aqui que Paulo, ele não mede palavras, Paulo não economiza nas palavras ao se referir a esses pregadores que pregam o falso evangelho. No versículo 6, então, Paulo, ele diz que ele se admira que agora, tão rápido, esses irmãos deixaram a fé, deixaram a presença de Cristo, que chamou eles para viver a graça, para viver um outro evangelho. Então Paulo está dizendo,
que está acontecendo com vocês? Por que vocês, de forma tão rápida, mas nem esquentaram os bancos da igreja, de forma tão rápida vocês abandonaram a Cristo, abandonaram a graça de Cristo para viver outro evangelho? Paulo se admira com isso. Meus irmãos, e é de entender o apóstolo, aqui dá para entender o apóstolo perfeitamente. Nós nos admiramos como que uma pessoa, ainda nos dias de hoje, conhece o evangelho libertador, o evangelho que liberta de todos os vícios, o evangelho que liberta de todas as prisões espirituais, o evangelho que traz claridade para uma pessoa que estava em trevas, um evangelho que traz novidade de vida. Aí depois de um tempo você fica sabendo que tão rapidamente aquela pessoa agora desviou da fé. Agora ela abandonou a fé. Você fala, mas tão rápido, mas nem esquentou as cadeiras, mas nem deu tempo de fazer o aniversário na igreja e ela já abandonou a fé. Nós conhecemos pessoas assim, porque elas foram atraídas pela pregação, por uma pregação mais salutar aos seus desejos. E quando eu digo mais salutar aos seus desejos, eu nem estou falando somente de pregações de tome isso, receba aquilo, pegue isso, prospere naquilo. Não só isso. Certa vez eu conheci um rapaz que ele saiu da nossa igreja e ele dizia assim, não, eu preciso ir para tal igreja, porque lá na tal igreja assistir televisão é pecado, jogar bola é pecado, usar uma roupa, usar uma bermuda é pecado, ler tal livro é pecado, ouvir tal música é pecado. Eu falei, rapaz, misericórdia, que isso? Você está vivendo uma espécie de, sei lá, querendo castigo para você, querendo uma penitência diária? Ele queria viver num contexto onde ele fosse regrado ao máximo, porque ele entendia que somente esse tipo de pregação, ou somente esse tipo de vivência, o afastaria do mundo. Claro que isso não dá certo, isso não funciona. Isso não funciona. Em certo momento, em certa ocasião, isso vai ser corroído pelos desejos dessa vida, pelas armadilhas de Satanás e pela própria natureza carnal da pessoa. Mas notem, não é só a pregação utilitarista ou a pregação de coaching dos dias de hoje, também há aqueles que procuram a pregação legalista. Meus irmãos, e é de se admirar como nós que vivemos neste presente século, num mundo tão moderno, onde nós temos o privilégio de aprender o Evangelho de forma tão clara, de forma tão objetiva, as nossas dúvidas são saciadas, o Espírito de Deus nos proporciona ferramentas diversas, e aí a pessoa, nos dias de hoje, ela diz assim, não, eu não posso assistir uma televisão, eu não posso assistir o Corinthians jogando com o Palmeiras, desculpa, mas é o exemplo que eu tenho, tá? Não posso, porque isso é um pecado gravíssimo, e eu tenho que viver uma vida devotada ao Senhor, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, eu vejo isso acontecer quase que todos os dias. As pessoas, às vezes, mandam recados para mim dizendo assim, olha, não acho legal você falar isso no Facebook. Como se ela fosse o parâmetro do certo ou do errado para mim, ou para você. Notem, o Evangelho nos traz liberdade, para que nós vivamos essa liberdade debaixo do senhorio de Cristo. Isso não significa que nós podemos fazer todas as coisas. Nós podemos fazer todas as coisas, mas nós não fazemos porque nós somos limitados pelo amor. O amor a quem? A Cristo. Por isso Lutero escreveu um dos seus livros mais intrigantes, que é o Escravos, porém livres. E nessa obra Lutero diz que nós somos escravos do amor de Cristo. Então nós estamos limitados, nós não fazemos um monte de coisa, não porque nós não podemos fazer, não porque nós somos proibidos de fazer, não, mas o amor a Cristo nos constrange a não pecar contra Ele, a não tomar certas atitudes ou não entrar por caminhos que nós, como homens e mulheres, podemos fazer tranquilamente. Mas nós olhamos para aquilo e falamos, não, aquilo ali vai entristecer a pessoa que eu mais amo. Não, esse caminho aqui
vai certamente causar uma tristeza na pessoa que eu mais amo e na pessoa que morreu por mim na cruz. Então nós não fazemos por amor a Cristo. Certa feita, uma pessoa que tinha vícios, ela então chegou para um crente e falou assim: eu não quero ser crente não, porque vocês não podem fazer nada, que eu gosto da minha cervejinha e sem ela eu não fico. E vocês não podem nem tomar uma cervejinha. Ele disse: quem disse que eu não posso tomar? Não, o pastor falou na igreja lá que vocês não podem beber, e não pode mesmo, viu? Não pode beber, e então ele falou assim: não, eu posso, bota um copo aí na mesa aí. E esse rapaz falou: quero ver o crente beber hoje. Coloca o copo aí, põe o copo aí. Ele falou: beleza, e o copo está lá, e vamos conversar. E conversa vai, e o cara toma um, toma dois, e o cristão está lá só olhando para o copo. Aí uma hora o cara fala assim: você não vai tomar? Você não falou que toma? Eu falei: sim, mas eu tomo a hora que eu quiser, eu sou livre, eu não sou escravo. Agora, você consegue ficar pelo menos uma hora sem tomar? Então aquilo foi um ensinamento para aquela pessoa de quem verdadeiramente era o escravo. Não era o crente. O crente falou: deixa aí, quando eu quiser tomar eu tomo, e se eu não quiser também eu não tomo. Agora, você não pode se libertar disso, porque você verdadeiramente é um escravo do seu vício. Então notem, viver o evangelho de Cristo é maravilhoso. Nos traz liberdade para vivermos essa liberdade por causa do amor dele. E os Gálatas, eles não estavam entendendo essa liberdade, portanto, eles foram seduzidos por esses pregadores que pregavam para ele. Não, para você ser salvo, para você gozar da vida eterna, para você ser feliz e ser um modelo de crente bom, você precisa, primeiro, circuncisão. Precisa, porque isso tem que ser, porque está lá na Torá, Abraão, é o pacto de Deus com Abraão, o Senhor Deus fez esse pacto com ele, Moisés cumpriu, Davi, Samuel, Davi e tal, todos. Então vocês precisam passar por isso. E precisam mais alguma coisa, precisam cumprir também o quê? As festas. O povo de Deus, quando saiu do Egito, era um povo que cumpria as festas, tabernáculos, festa da Páscoa, Pentecoste, a festa da lua, então da lua nova. Então precisamos seguir o calendário, porque Deus determinou isso. E também você não pode ficar comendo o que você quer. Um cristão não pode ficar comendo o que quer. Você tem que ter o quê? A nossa dieta aqui. Principalmente carne suína. Não deve comer o animal com pata fendida, né? O carne de porco, coelho, não pode comer nada disso não. Tá com a pata fendida, não come. Então, esses crentes foram seduzidos por esses pregadores. Aí você fala assim: nossa, misericórdia, como que eles podem ter sido seduzidos por isso? Meus irmãos, quantas vezes nós não somos seduzidos por pregadores que pregam um evangelho que parece ser mais agradável e dá vontade de ir atrás deles? Quantos já não foram atrás deles? Quantos não continuam indo atrás desses pregadores que pregam este falso evangelho? Então Paulo se surpreende, e não é de se admirar, porque Paulo quer ensinar duas coisas aqui para eles, para esses irmãos da Galácia, que servem muito bem para nós nos dias atuais. Primeiro, quem quer se aproximar de Deus, a parte do evangelho, acaba por se distanciar dele. Isso é muito interessante. Essas pessoas que seguem esses pregadores, sejam os da prosperidade, os ufanistas, ou aqueles pregadores legalistas, qual é o argumento? Não, eu quero me aproximar mais de Deus, então, portanto, eu quero ter um contato, uma relação melhor com Deus. E toda pessoa que quer se aproximar de Deus, e deixa o evangelho de lado, se distancia cada vez mais de Deus. Isso é fato. Não dá para se aproximar de Deus se afastando do evangelho. Qualquer acréscimo à salvação é um segundo ponto que Paulo vai colocar aqui. O primeiro, aquele que quer chegar a Deus, mas se afasta do evangelho, se distancia mais de Deus. Segundo, qualquer acréscimo à mensagem da salvação esvazia a obra de Cristo, a suficiência dele, e então perverte o verdadeiro evangelho e deve ser de pronto rejeitado por nós e tido como profano. Isso que Paulo está ensinando aos irmãos da Galácia. Segundo, que vocês devem evitar qualquer acréscimo, seja ele bonitinho, bonitão, lindo, maravilhoso, seja o que for, qualquer acréscimo, a mensagem do evangelho, esta mensagem poderosa,
qualquer acréscimo, deve ser rejeitado. Por quê? Porque ele esvazia a obra de Cristo de suficiência. Cristo já não é mais suficiente quando se acrescenta alguma coisa ao Evangelho. Então, esta perversão deve ser, irmãos, de pronto rejeitada por nós. E não só rejeitada, deve ter tida como ímpia e profana. E nós não devemos ter medo de dizer tal pregador é um ímpio e um profano. Se ele perverte o Evangelho, não devemos ter medo. Devemos temer a Deus e não a homens, seja ele qual for. Não, mas esse homem, ele é muito famoso, ele é muito grande. Irmãos, nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical sobre um homem que desafiou o seu tempo. Um homem que gastou a sua vida por pregar o Evangelho. O reverendo José Manuel da Conceição, que entregou a sua vida e foi perseguido pelo clero, foi perseguido por gente grande, mas ele não arredou o pé. Pregou o Evangelho verdadeiro, não importa, e teve por herege aqueles que pregavam o falso Evangelho. Então, Paulo está ensinando aos Gálatas isso. Versículo 7, Paulo então começa, ou ainda no versículo 6, perdão, Paulo vai apontar a causa do desvio desses irmãos, o porquê que eles estão abandonando o Evangelho. Por que eles estão deixando o Evangelho? Porque existem pregadores que estão fazendo o quê? Perturbando aquelas igrejas. Eles estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Claro que Paulo aqui está se referindo aos judeus legalistas, fato, que estão vindo de Jerusalém e estão tendo contato com esses irmãos da Galácia e trazendo para ele os elementos da fé judaica. E então eles estão anunciando que a justificação, ela provém somente diante daquilo que o judeu pratica, que a justificação deve ser tida pelo rito judaico, principalmente pela circuncisão e por guardar toda a lei. Este fato que Paulo detecta, então, o desvio dos irmãos, ou seja, o abandono da fé está se dando porque tem gente perturbando a igreja. Tem gente trazendo uma perversão do Evangelho. E essa perversão do Evangelho que traz a perturbação às igrejas, e Paulo deixa muito claro que essa perturbação aqui, ela é muito mais do que uma perturbação nos moldes que a gente conhece. Aqui ele está chamando essas pessoas de agitadores, ele está colocando pessoas que promovem distúrbios, pessoas que criam confusão e tumultuam o ambiente. Quando você vai lá para Atos capítulo 15, você vai ver que Paulo usa esta mesma palavra, essa palavra perturbar, ele usa a mesma para se referir ao que está acontecendo no meio do povo de Deus, que essa perturbação, ela consistia especificamente em transtornar ou confundir a cabeça de alguém. Então, essa perturbação é muito mais do que agitar, criar confusão, tal. Ela vem como sentido de transtornar ou confundir a mente de alguém. E é isso que está acontecendo aqui na Galácia. Esses pregadores, eles estão pervertendo o Evangelho, trazendo transtornos e confundindo a cabeça daqueles cristãos recém-convertidos. Então, Paulo entende que esse é o motivo de que eles estão abandonando a fé. Esses falsos mestres, eles estão pervertendo aquilo que é puro. E por causa disso, Paulo não tem problema nenhum de usar aqui um adjetivo negativo para eles. Não tem problema nenhum. Mas antes disso, Paulo entende que a mente dos novos crentes, aonde foi ensinada a doutrina sã, a doutrina pura, por questão de pouco tempo, não tinha sido ainda digerida, eles estavam ainda frágeis, estavam ainda meio que sem proteção. Então eles estavam sendo como presas fáceis para esses falsos mestres, que sabiam disso e ciente disso, o que eles fazem? O que eles fizeram? Usaram de uma estratégia um tanto inteligente, né? Esses falsos mestres foram muito espertos e usaram da sua astúcia para pregar este
esta outra mensagem desse falso evangelho. Por isso, o versículo 7, então, Paulo vai usar uma palavra mais forte e mais veemente, que por 2 vezes ele vai repetir. Paulo diz que este evangelho que eles estão pregando não é outro. Espera lá, Paulo, como assim? Você disse que eles estão pregando um outro evangelho, mas agora você diz que não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho? Como assim não é outro e agora era outro e agora não é outro? Meus irmãos, Paulo, ele já havia chamado esse falso, esse evangelho, essa mensagem sendo pregada, de um outro evangelho. Mas interessante que neste versículo 7, ele vai chamar de não outro evangelho. E algumas versões são interessantes porque aparece da seguinte maneira. Na NVI aparece, não é o evangelho. Uma outra versão mais popular, a NTLH, aparece, não existe outro evangelho. Numa outra versão mais atualizada também está aqui, que, aliás, nem sequer é o evangelho algum, na linguagem atual. E numa outra tradução mais conservadora vai dizer que não que haja outras boas novas. Então, Paulo está dizendo aqui que está ressaltando que este evangelho não é outro. Ao que parece, o apóstolo Paulo, ele quer realçar, ou quer ressaltar aqui, que este evangelho falso, apesar de ser chamado outro evangelho, não é algo mais do que uma coisa alternativa, ao lado do evangelho verdadeiro, do evangelho de Cristo. Mas, ao contrário, é um evangelho oposto ao evangelho do nosso Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não, esse não é evangelho. Por que Paulo está dizendo não é outro? Porque não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, vocês aprenderam outra coisa, mas essa outra coisa não é evangelho. É uma outra mensagem, e se não é evangelho, então deve ser o quê? Combatida. Paulo diz que esses falsos mestres que estão perturbando os Gálatas, querendo perverter o evangelho, eles são falsos, não são verdadeiros, e essa perversão, ela está confundindo a mente dos novos cristãos. Os falsos mestres, irmãos, eles querem, e fazem isso inclusive nos dias de hoje, eles querem nos levar a modificar o evangelho, as boas novas do evangelho. E nós já ouvimos isso, e recentemente nós ouvimos até mesmo propostas políticas de se atualizar a Bíblia. Com tanta coisa urgente nesse país para se fazer, com tanta carência, com tanta necessidade, com tanto trabalho para se fazer, alguém leva uma proposta de se atualizar a Bíblia, porque são textos agressivos, são textos que causam divisões, são textos em que mancham a honra de algumas pessoas. Ora bolas, que isso? Não tem nada mais urgente para se fazer? Não tem nada melhor para se cuidar no Brasil do que perseguir a fé? Mas, notem, outras ideologias opostas ao Evangelho vão sempre confrontar o Evangelho de Cristo. E esses pregadores vão sempre se opor ao Evangelho de Cristo. Vão sempre se opor ao Evangelho verdadeiro. Paulo chama, então, eles de falsos mestres. Em outro texto, Paulo vai chamar eles de falsos profetas também. A Bíblia vai chamar de falsos profetas também. Paulo vai usar aqui agora, daqui para frente, uma palavra até mais pesada. E Paulo não vai usar isso à toa e não vai ter medo de usar esta palavra. Mas antes disso, vejam só o que diz o escritor John Stott sobre essa perversão do evangelho na Galácia, apontando para os dias de hoje. O Dr. John Stott, ele entende que o verbo perverter no grego é mais enfático e poderia ser traduzido por inverter. Olha que interessante, né?
John Stott entende que o verbo aqui que Paulo está usando é tão enfático que Paulo está querendo dizer assim, não há outro evangelho. Há uma coisa invertida ao que nós chamamos de evangelho. Esses pregadores estão pregando uma inversão do evangelho. E faz todo sentido. O evangelho propõe o quê? Liberdade. Essa outra coisa que está sendo pregada está trazendo o quê? Prisão. O verdadeiro evangelho está trazendo graça. Esse outro evangelho não está trazendo graça. Então, note, é uma inversão do que está sendo pregado. E ainda o Dr. John Stott continua dizendo assim, nesse sentido, a perversão não era uma mera corrupção do evangelho, mas sim uma falsificação que alterava radicalmente o caráter do evangelho. Faz todo sentido. O falso evangelho ainda nos dias de hoje é assim, ou aquilo que se opõe ao evangelho. Eles não querem somente corromper o evangelho, mas eles querem fazer o quê? Falsificar o evangelho, dizendo assim, não, mas para que a gente possa servir a Deus melhor, então é preciso a gente inserir isso, tirar aquilo, né? Inverte, confunde a cabeça dos mais novos, dos recém-chegados à fé. Eles estavam pregando não um erro doutrinário apenas, algo periférico, ou uma coisa secundária, mas eles estavam, além da heresia, eles estavam pregando algo oposto ao evangelho da graça. É isso que eles estavam fazendo de forma maligna. Por isso que no versículo 8, Paulo então diz, de forma muito enfática, Paulo quer dizer isso. E Paulo não está dizendo isso aqui de forma romântica, ou de forma alegre, ou Paulo está dizendo de forma apática, sem sentimento. Paulo está usando todo o sentimento que ele tem. Lembra, Paulo, ele era um fariseu, nascido na ordem dos fariseus ali. Paulo tinha uma veia apologética muito forte. Então Paulo, quando está dizendo isso aqui, está tomado de emoções. E de emoções de quem está vendo o evangelho de Cristo sendo pervertido. Por isso ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que nós temos pregado, o que seja anátema. Olha que interessante. O versículo inicia-se com uma conjunção adversativa, mas, como se Paulo quisesse dizer que, apesar dos falsos mestres serem um problema, mesmo se o próprio apóstolo pregasse algo além do que tinha sido pregado, algo contrário às doutrinas, o povo deveria considerar o quê? Anátema. E por que Paulo está falando isso aqui? Paulo está falando, mesmo que nós, os apóstolos, preguemos alguma coisa que seja contrária ao que vocês já têm aprendido, rejeitem, não aceitem. Não só deveriam rejeitar a falsa doutrina, mas eles deveriam também olhar quem está pregando e rejeitar a pregação deste pregador. O critério para rejeitar essa pregação, essa nova doutrina, não era se elas já estivessem além do que havia estabelecido pelos apóstolos, não era isso. Tá? Muito mais do que isso. É dito em outra parte da Escritura, somente no livro de Atos e na carta aos Efésios, que a igreja ela está firmada na doutrina dos apóstolos. Então, o critério para se rejeitar ou não essas novas doutrinas era se elas já estivessem além do que os apóstolos tinham pregado. Não só o que eles tinham pregado, mas além. Se tivesse ultrapassado as fronteiras da pregação apostólica. Por quê? A igreja estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. Isso pode ser visto muito claramente em Atos capítulo 2, quando nós vemos lá que eles tinham tudo em comum e eles partilhavam a mesma fé. E essa fé apostólica que é dada a eles, Judas diz que é uma fé dada de uma vez por todas a todos os santos. Outra vez, o Dr. John Stott olha para este versículo e diz que não é o mensageiro que dá valor à mensagem. Meus irmãos, isso é um perigo que a igreja da Galácia caiu no conto do vigário, e nós, nos dias de hoje,
continuamos caindo neste conto. Não é o mensageiro que dá valor à mensagem. Hoje é muito comum as pessoas aceitarem a pregação pelo pregador. Cuidado. Cuidado com o grande pregador. Cuidado com o grande nome. Cuidado com a fama de quem está pregando. Cuidado com esse pregador que pregou em todos os lugares do mundo. Não importa. Não é o mensageiro que dá valor à mensagem. Não é quem está pregando neste púlpito que valida a mensagem. Paulo afirma que mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um falso evangelho, o que deveria fazer? Rejeitar. Se esse anjo descesse, se houvesse essa possibilidade de um anjo descer e pregar algo contrário ao que já nos foi dado, Paulo diz, rejeite e tenha esse anjo por anátema. Tenha este apóstolo por anátema. Tenha esse pregador por anátema. Paulo, ele sabe do que ele está fazendo aqui, porque, meus irmãos, naquele tempo, já acontecia de chegar alguns escritos às igrejas, assinada por Paulo, mas não era Paulo, era o que nós chamamos hoje de fake news. Alguns escritos foram entregues à igreja, sendo do apóstolo Paulo, mas não era dele. Então Paulo diz, se chegar até vocês algo no meu nome, ou nome de qualquer apóstolo, que esteja contra as escrituras, rejeitem. E notem, houve um povo que entendeu isso muito bem, os irmãos da Bereia. Lembra quando Paulo está lá pregando na Bereia, eles estão pregando, Paulo está pregando o evangelho, e eles estão fazendo o quê? Conferindo o que Paulo está pregando. Notem, eles têm um pregador famoso, um pregador que vai ser o pregador de todos os tempos, mas eles não estão nem aí para o pregador, eles estão querendo saber o que ele está pregando, e se o que ele está pregando está de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, cuidado, é um cuidado que devemos ter. Paulo ainda diz que nós não devemos ficar encantados com dons, posição ou personalidade de um pregador. No entanto, se esse pregador for devidamente aprovado, abraçamos a sua mensagem. Quem vai pregar aqui é o fulano de tal que tem formação na Harvard, que se formou no College Calvin, que se formou na faculdade tal, que fala 3 idiomas. Inclusive, ele vai pregar num outro idioma, aqui vai ter tradutor, que beleza, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Não é dessa maneira que nós devemos olhar para quem está pregando. Não importa quem esteja pregando, importa o que está sendo pregado. Paulo se indigna com os falsos mestres, com esses falsos pregadores. E então Paulo faz o que com esses falsos pregadores? Ele usa uma palavra aqui, anátema. Meus irmãos, essa palavra anátema, que significa maldito, Paulo está dizendo, amaldiçoa-os. E essa palavra ela é muito vasta, com significados diversos, das quais nós não temos tanto, na nossa língua não tem tanta relação quanto tem lá no original. Ela serve para muitas coisas, mas o que Paulo está usando aqui, ao que Paulo está se referindo aqui, ela tem um sentido de banimento divino. Paulo está dizendo, se esse pregador está pregando algo que não está nas Escrituras, que não é o que nós pregamos, que não é o que nós ensinamos, ele está banido da graça de Deus. Ele não deve ser aceito por vocês, porque ele está sendo banido da graça de Deus. E isso pode ser visto em essa mesma palavra, usado tanto no hebraico quanto no grego, nós podemos ver alguns exemplos de como é muito forte o que Paulo está usando aqui. Por exemplo, Josué capítulo 7, a história de Acã. Lembra, Acã tem uma guerra, Israel vence, e o Acã faz o que o Acã faz? Ele vai lá e esconde um pertence. Esconde um pertence, porque aquele pertence era muito bonito e muito valioso, que é a tal da capa. Uma capa não era uma capa do Batman ou do Superman, era uma capa muito valiosa e de muita importância. Ele esconde.
E aí acontece o quê? Acontece um caos em Israel. Israel agora não ganha mais guerras, Israel agora está sendo humilhado, e então se descobre, através da seleção divina, que Acã é o pecador que está escondendo. O que acontece com Acã? Acã é banido do meio do povo de Deus. Ele é banido. Notem, o que ele fez foi tão grave, ele trouxe idolatria para dentro de Israel. Por isso ele foi banido do meio do povo. Quando nós olhamos para as Escrituras, isso se repete muitas vezes, várias vezes. Essa maldição que Paulo está se referindo, ela é universal e deve ser lançada a qualquer um que pregue um outro evangelho. Nós temos a mania, deixa eu ver se é isso mesmo, a mania. Nós temos uma mania feia de querer suavizar, amenizar esses pregadores. Então, quando nós ligamos a TV ou ligamos o rádio, que está lá um falso profeta pregando, não, mas ele está ali, ele está pregando o evangelho, deixa pregar o evangelho. Que evangelho? Se é algo falso que está pervertido, não é evangelho, não é nosso irmão na fé, não tem vínculos conosco. Mas todos os caminhos levam a Deus. Sim, levará. Todos os caminhos levará a Deus. O caminho da justiça levará à salvação e o caminho da perdição levará à ruína eterna e ao inferno. Nós temos que parar de chamar falso profeta de irmão. Nós temos que parar de achar, mas é tão bonitinho lá aquela igreja, tem um fundo preto, lá eles tem uma prancha de surf, ou então eles andam de patinete dentro da igreja vamos chamar, esqueci o nome do negócio agora, não é patinete não, de skate dentro da igreja. Eles fazem MMA dentro da igreja. Isso não é evangelho. Lá eles fazem o desafio, tem um pessoal todo de branco lá, então tem um corredor, e nesse corredor você vai passando e vai recebendo a bênção. Isso não é evangelho. Mas tem lá você recebe um negocinho lá, e você põe lá na sua cama à noite, e você então vai parar de ter pesadelo. Irmão, vai no psicólogo. Procura um psicólogo. Mas isso não é evangelho. Isso é perversão do evangelho. E assim como Paulo, nós deveríamos nos indignar diante dessa perversão. Eles são malditos por Deus. Deus os amaldiçoou por causa da perversão do seu evangelho. Por que nós queremos amenizar o que Deus não ameniza? Por que nós queremos suavizar? Dizer, não, você é meu irmão, vem cá, né? Vamos aqui cantar o Família, Família, todo mundo junto, né? Não importa a igreja que tu és, se debaixo do Calvário tu está, né? Não importa. Importa sim, claro que importa. Se tiver num antro de perdição que perverte o evangelho, não é meu irmão, porque não é evangelho. Importa nós agradarmos a Deus do que agradar os homens. Paulo, ele está dizendo que esses pregadores estão banidos. E ele aplica isso até mesmo a anjos, de tão grave que é. Eu quero que vocês entendam. Não sou eu que digo, mas a própria palavra diz que é tão grave a perversão do evangelho, que mesmo que um anjo, se tivesse a possibilidade deles descerem e pregar outra coisa que não fosse o evangelho, eles deveriam ser considerados malditos. E notem, meus irmãos, um exemplo claro disso, não de pregação, mas o único anjo que não guardou a sua posição, que quis agir além da lei do Senhor, além da palavra de Deus, se tornou adversário, foi banido do céu. Deus o derrubou do céu. Paulo repete essa advertência no versículo 8, dizendo que, ainda que o anjo desça, né, deve ser considerado maldito. Então Paulo repete isso. E no versículo 10, então Paulo, depois que ele exortou a igreja, ele diz: porventura, procuro eu o favor dos homens ou o favor de Deus? Paulo está dizendo, eu quero agradar os homens ou quero agradar a Deus? Se eu quero agradar os homens, não posso ser servo de Deus. Meus irmãos, Paulo lembra
que ele não está pregando para agradar pessoas, mas está pregando porque ele é servo de Deus. Com isso, duas rápidas aplicações para nós, para o nosso dia a dia, meus irmãos. Primeiro, isso a todos os pregadores, principalmente, mas todos aqueles que querem comunicar o Evangelho. Nós não podemos pregar para agradar pessoas. Não, isso não é Evangelho. Não queira pregar para agradar a pessoa. Não queira fazer desta igreja algo mais legal, algo mais atraente, algo mais ameno às pessoas, para que as pessoas venham até ela. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. Não queiram pregar que a nossa igreja é legal, que ela aceita tudo, que a nossa igreja tem dancinha, que a nossa igreja, a gente está se modernizando. Não, nós não estamos nos modernizando. Nós estamos sendo fiéis a Deus cada dia mais, e a nossa intenção é cada dia ser fiel a Deus. Cada dia. Enquanto Deus nos der vida aqui em Dionísio, a nossa intenção e a nossa principal função vai ser fiel a Deus. Então, não pregue para agradar pessoas. Não queira levar para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua escola, para os seus vizinhos, um evangelho que vai agradar as pessoas. Isso não é evangelho. Devemos nos lembrar que o poder está no evangelho e não na sua fonte, aliás, no evangelho e na sua fonte, e não no pregador. O poder não está em mim, não está em você, não está em nenhum pregador que está me vendo pela internet. O poder está no evangelho e na fonte do evangelho que Paulo declarou lá no começo dessa carta. O evangelho, ele é divino. Ele é a palavra de Deus. Nós não podemos barganhar essa palavra. Não podemos vender e tornar isso mais suscetível para as pessoas. Se as pessoas não gostarem do que nós falamos, do evangelho que nós vivemos, façamos como Jesus disse aos seus discípulos, quando eles vieram de uma caminhada evangelística, e eles vieram tristes porque foram quase que enxotados de lá. Jesus disse para eles: esquenta a cabeça não, tira o pó das suas sandálias e continue andando. Não se importem se eles não quiseram ouvir. Em outra passagem, Jesus diz assim: não foram a vocês que eles rejeitaram, mas foram a mim. Então, meus irmãos, quando nós pregarmos o evangelho, preguemos o verdadeiro evangelho. Não pregamos algo que parece o evangelho, que tem características do evangelho, que lembra o evangelho, que tem até o cheirinho do evangelho. Não, isso é perverter o evangelho. Não acrescente nada do evangelho. Não tire nada do evangelho, porque você estará pervertendo o evangelho. Segunda aplicação que Paulo nos ensina. Isso para nós, igreja, povo de Deus, para todos nós estamos presentes aqui, para os que vão nos ver depois pela internet, para todas as pessoas. Sejam mais criteriosas com mensagens. Não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer mensagem pregada. Por mais bonita que seja, por mais legal que ela pareça ser. Também, não se apegue a pregadores. Ao fulano de tal, ao ciclano, ao beltrano, ao famoso, ao que fala 2, 3 idiomas, ao que tem fama. Não se apegue a pregadores. Seja mais criterioso. Não aceite qualquer coisa. Cristo nos chamou das trevas para a luz, como nós lemos em Efésios capítulo 1 nessa noite. Capítulo 2. Cristo nos justificou pelo sangue precioso de Cristo, como nós lemos em Romanos nessa noite, para nos dar sabedoria de Deus, para nos fazer viver uma vida plena, livre, uma vida de graça, uma vida em que nós não precisamos mais ser enganados. Por isso, seja criterioso com quem está pregando. Não importa se seja famoso, mas aquele ali falou, eu ouço. Como eu vi uma pessoa dizendo assim, não, uma pessoa diz, olha, rejeite a teologia de fulano de tal. Espera lá, por quê? Porque alguém que assinou embaixo tinha um nome, PhD, tinha fama, tem fama, e por causa disso, a pessoa então rejeita a pregação do outro. Não, espera lá. Ouça, leia, analise. E qual é o crivo? A palavra de Deus.
Analise, deixa eu ver o que o Samuel está pregando ali, se está de acordo com as Escrituras. Está de acordo com as Escrituras? Aceito. Não está de acordo com as Escrituras? Não aceito o que o Samuel está falando. Devemos ser mais criteriosos, meus irmãos. Devemos ser fiéis não ao pregador, não a determinada igreja, não ao título que aquela pessoa carrega, mas devemos ser fiéis à palavra do Senhor, ao Senhor da palavra. Lembre-se, o poder está no Evangelho, que anuncia o Cristo ressurreto, que anuncia que os nossos pecados, um dia, quando nós estávamos condenados, nossos pecados foram perdoados, a sentença sobre nós foi eliminada, o nosso nome foi escrito no livro da vida, porque esse Evangelho mostra quem fez isso por nós: Jesus Cristo. O Evangelho anuncia a nossa salvação. O Evangelho anuncia quem nos substituiu na cruz. O Evangelho anuncia o que nós precisamos fazer para ser salvos: crer em Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, e não no pregador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cada dia a enxergar o único e verdadeiro Evangelho, e não outra coisa que se pareça com o Evangelho. Vivamos pelo Evangelho, caminhamos pelo Evangelho e morramos pelo Evangelho de Cristo.